Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano para a gravação de mais um estudo bíblico para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje o estudo é sobre um estudo que eu queria gravar já faz um tempo já. E o nome desse estudo é A Casa de Deus. Primeiramente queria mandar um abraço para o irmão Cris lá do Tocantins que acompanha o canal, né? Ele já estava me cobrando aí desse estudo, né, sobre a Casa de Deus que eu tinha prometido. Então hoje, graças a Deus, hoje vai para o ar esse estudo. E também gostaria de pedir perdão para os irmãos que eu estou bem devagar no canal, porque eu estou com muitas correrias, né, não estou com muito tempo e está um pouco difícil, está um pouco complicado. Confesso que agora no verão vai ser um pouco complicado para mim na questão do canal. Eu vou tentar fazer o possível, mas não sei qual vai ser a frequência de gravação aqui do canal, porque agora o meu trabalho agora no verão a demanda ele aumenta muito e aí a gente tem família, a gente tem que meditar também para nós, né, a palavra e os vídeos tem a questão do montar o estudo, tem a questão do editar, do gravar e do editar, que demora muito também a edição. Então, eu não sei como é que vai ser agora no verão, né, a frequência dos estudos, mas eu vou fazer o possível para estar sempre levando alguns estudos aqui no canal, né, para poder, quem sabe aí, alcançar pessoas que não são cristãos, né, e também para edificar os irmãos que acompanham o canal, que gostam dos vídeos. Amém? Então hoje nós vamos meditar nesse estudo da Casa de Deus. E o primeiro texto, são bastante textos, irmão. Esse estudo pode ficar bem longo, tá? Mas eu queria que você acompanhasse comigo para ver como é edificante, como é maravilhoso esse estudo. Amém? E eu peço que se você está vendo esse vídeo entrando nesse canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, né? E acione ali a opção ver todas, né? Na opção do sininho ali. Amém? Para você estar recebendo os estudos bíblicos sempre quando eu postar aqui no canal. Então, irmãos, esse estudo da Casa de Deus é um estudo bem interessante, né? Porque vamos dizer assim que as pessoas mais ignorantes no sentido de não ter conhecimento, né? Elas muitas vezes acreditam, né? Aquelas pessoas que são mais ignorantezinhas, que não estudam a palavra, né? Que são religiosas, elas de repente podem pensar que a Casa de Deus é a denominação, é o templo, né? É a igreja no sentido templo. Muitas vezes a pessoa é ensinada que a igreja é a casa de Deus, né? No sentido do templo, né? Que aquele templo onde a pessoa está congregando é a casa de Deus. Só que esse estudo é um estudo muito profundo, né? E ele tem muita coisa para nos revelar. E a gente vai começar então aqui lendo 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 7, né? E aqui inicia então inicia com Davi. Davi ele obteve descanso, né? Venceu todos os adversários naquele contexto. E então ele sentiu, como não tinha mais guerras naquele momento, ele sentiu vontade de construir uma casa para Deus. Imagine nós tentarmos construir uma casa para Deus. Será que conseguiríamos? Será que a palavra de Deus permite tentarmos construir um templo para que esse templo seja habitação do Altíssimo, né? Será? E Davi teve esse desejo, né? Então nós vamos aqui reler essa questão aqui em 2 Samuel para a gente ver como é interessante. 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 1. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa,
e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Beleza? Até então, Davi demonstrou o desejo dele de construir, né? Eu moro numa casa de cedros e a Arca da Aliança, né? Dentro de um tabernáculo, né? E aí o profeta, no primeiro momento, deu o ok para Davi. Porém, vai dizer o seguinte a partir do verso 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor, né, do Altíssimo, veio a Natã, o profeta, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi. 2 pontos. Assim diz o Altíssimo, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Deus fazendo uma pergunta, né, falando para o profeta Natã naquele contexto, para Natã passar para Davi. Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Deus está perguntando: você vai construir uma casa para mim? É isso mesmo? Ele vai dizer: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, né? Então você vê que Deus falando aqui, né, que no contexto da lei, né, quando foi dada a lei ali, o casamento, né, com o povo no Sinai, Deus ele habitava ali em tendas e tabernáculos, né? E o tabernáculo ele se movia, né? Quando a nuvem e a coluna de fogo elas se moviam, então eles levantavam o acampamento, eles então partiam, né, para caminhada. Eles tinham que levar a casa de Deus, que era o tabernáculo, com eles. Eles desmontavam, então o tabernáculo era móvel, ele era montado num lugar, era montado em outro, ok? E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Então Deus dizendo: por acaso alguma vez eu falei para alguma das 12 tribos, né, que tivesse que levantar uma casa para mim? Pergunta de Deus, né? Então aqui depois, a partir do verso 8 até mais ou menos o verso 11, né, vai ter uma continuação aqui, e a gente vai pular um pouquinho para adiantar no verso 12, tá? E vai dizer assim, ó, Deus vai falar algo muito profundo, né, para o profeta Natã, e o profeta Natã vai passar para Davi. Só que isso aqui não foi bem compreendido por Davi nesse momento. Você vai entender o porquê. Verso 12: quando teus dias, Deus falando para Davi, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, ou seja, a morte, né? Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha só como é profundo. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha como isso é profundo. Então você vê que nesse momento Davi ele entendeu que era Salomão, que a profecia estava sendo falada para Salomão, porque aqui não fala de quem, fala que depois da sua morte o descendente dele ia fazer casa, né, para Deus. Porém, Davi de repente entendeu que, provavelmente entendeu que estava sendo falado para Salomão. Porém não, porém a profecia aqui de 2 Samuel 7, versos 12, 13 e 14, está se referindo a Cristo, que da descendência de Davi viria um que faria casa para Deus, e o seu trono seria um trono eterno. E nós sabemos que Cristo, na sua primeira vinda, ele veio, né, porque ele teve que fazer a expiação e uma nova aliança no seu sangue, a aliança da graça do Filho de Deus, né? Porém, nós sabemos que Cristo ele ressuscitou, né, venceu a morte para também nos dar a vitória sobre a morte, nos dar o direito da ressurreição, nós que somos corpo de Cristo. E então Cristo ele ascendeu aos céus, está até hoje e ainda vai estar mais um tempo à direita do Pai, intercedendo por nós como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Porém, a promessa de Cristo é voltar,
E quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu trono aqui na terra, e o seu reinado vai ser um reinado eterno. Cristo, ele vai ser um rei eterno, né? Depois que o reino de Deus for instituído na volta de Cristo, então o trono de Davi vai ser estabelecido como fala aqui na profecia de 2 Samuel. Amém? Só que Davi entendeu que era... não entendeu com os olhos espirituais, entendeu com os olhos carnais que seria Salomão, esse descendente. Amém? Aí diz assim no verso 16, né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Né? Então, aqui nós vemos o primeiro entendimento referente à casa de Deus, né? Que Davi, ele desejou construir uma casa para o Senhor, e então ele quis, então ele falou com o profeta ouviu, veio a voz de Deus para o profeta Natã falou essas coisas que eu acabei de ler, né? Deus dizendo, por acaso algum de você pode edificar uma casa para mim, né? Deus falando, né? E depois Deus dá aquela profecia referente a Cristo, né? Sobre o descendente de Davi, mas Davi entendeu que era Salomão. Amém? Então agora o segundo texto que nós vamos ver é 1 Reis, capítulo 5. A partir do verso 1 vai dizer o seguinte, irmãos, aqui já é no contexto de Salomão, né? E aí vai dizer o seguinte, 1 Reis, capítulo 5, verso 1. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então esse Hirão, rei de Tiro, ele era amigo de Davi, rei de Israel, né? E porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão dizendo, bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei os salários dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Então você vê que aqui Salomão entendeu a profecia com um entendimento carnal. Salomão, ele afirmou aqui para Hirão que a promessa de Deus que o descendente faria casa, e então ele é o descendente de Davi, e ele estava executar esse plano de construir o templo, né? O templo de Salomão, que aqui é a casa que ele ia levantar para Deus, uma casa para habitação de Deus, né? Porém Salomão entendeu errado, né? Porque você vê que diz no verso 5, né? Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém em lugar do teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. E Salomão entendeu errado. A profecia é no sentido espiritual. A profecia que quem construiria casa para Deus era Cristo. Porém Salomão entendeu que era ele, filho de Davi, que ia construir. Viu só? Agora nós vamos para 1 Reis capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Olha só como é interessante isso que vai aparecer aqui. Eu acho que eu vou fazer esse estudo vai ficar muito longo. Eu vou fazer esse estudo em duas partes, tá? Vou fazer esse estudo em duas partes porque vai ficar bem longo mesmo, tá? Verso 1 do capítulo 9 de 1 Reis.
Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor, o Altíssimo, né, tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, palavra de Deus agora. Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como mandou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino, sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará homem sobre o trono de Israel. Aí, olha só, né? Então, por causa que a intenção de Salomão era boa, Deus estava aceitando aquela edificação daquele templo. Né? Deus estava aceitando. Porém, no verso 6 vai dizer o seguinte. Porém, Deus falando, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes, ou seja, se ajoelhar perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa, o templo de Salomão, e esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Olha a promessa de Deus. E Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Verso 8. E desta casa, que é tão exaltada, até hoje, né, exaltada esse templo de Salomão, tanto pelos judeus quanto por muitos evangélicos, né, cristãos, vai dizer o seguinte, desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá, por que fez o Senhor Altíssimo, né, assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram ao Senhor, deixaram a Deus, o Criador dos céus e da terra, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Você veja que Deus, ele disse a Salomão, Deus disse, tete a tete, a voz de Deus disse para Salomão, né? Que aceitou aquela casa. Aceitou, né? Vai dizer aqui que santificou essa casa. Só que Deus diz, porém, se vocês se afastarem dos meus estatutos, da minha lei, se vocês se converterem de mim para outros deuses, que não são deuses, né? Os deuses pagãos das nações, então males acontecerão em Israel e esta casa será destruída. Foi essa promessa que Deus deu. E não foi o que aconteceu, meus irmãos. Não foi o que aconteceu lá quando eles foram escravizados pela Babilônia, Nabucodonosor não detonou o templo de Salomão? Foi exatamente o que aconteceu. Aí eu falo para vocês assim, se Deus se importasse tanto com um templo construído por mãos humanas, você acha que mesmo Israel pecando, transgredindo a lei, você acha que Deus permitiria destruir o templo? Claro que ele não deixaria, porque seria algo que é da vontade de Deus sagrado, né? Porém, não foi isso. Não foi isso. Já começa lá em 2 Samuel, você analisando qual é a promessa de Deus. A promessa da casa de Deus é espiritual e não física. Salomão construiu uma casa física, visual, material para Deus. Porém, Cristo, que é aquela profecia ali de 2 Samuel 7, que é a profecia que Deus dá para Natan passar para Davi, a profecia é que a casa de Deus seria uma casa espiritual, né? Então, irmãos, agora nós vamos ver 2 Crônicas, capítulo 36. Vai anotando aí. Acompanhe com a sua Bíblia, tá? Eu vou ler do verso 11 ao verso 21. Preste atenção. Era Zedequias a idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou,
perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, seu Deus de Israel. Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, os pecados, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus, né? Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então você vê que você vê tanto no livro dos reis, quanto no livro de crônicas, né, que é um paralelo. Você vê que, por exemplo, no capítulo 36, né, um dos exemplos, né, que o povo, tanto o rei quanto o povo, eles estavam corrompidos, seguindo deuses pagãos das nações dos gentios, né, e cometendo muitas transgressões, abominações, né, poderia citar várias coisas aqui. E Deus, com misericórdia, com amor, enviando os profetas, Jeremias, entre outros, para poder converter o povo de seus pecados. Então o povo zombava de Jeremias, zombava dos outros profetas, e chegou a um ponto que remédio não houve, como diz aqui no verso 16, não houve remédio para eles, e aí vai vir a consequência do pecado. Verso 17: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, Babilônia, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. Lembra que o salário do pecado é a morte, né? Lá em Gênesis, Deus falou: se vocês transgredirem, né, a lei, desobedecerem, vai vir a morte. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Então, Deus deu várias oportunidades, eles não se converteram, veio a consequência do pecado, a morte. E todos os utensílios da casa de Deus, né, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus. Olha só, e queimaram a casa de Deus. Queimaram a casa de Deus. Olha só. Para você ver que Deus falou para Salomão: se vocês se perverterem, se corromperem, essa casa vai ser destruída. O que aconteceu? Segundo Crônicas 36, foi queimado a casa de Deus. Mas aquela casa não era a casa de Deus. É até citado na Escritura como casa de Deus, mas a casa de Deus, quem vai construir a casa de Deus é Cristo. É isso que Davi e Salomão não entenderam na profecia, ali em 2 Samuel 7. Entendeu? Nós vamos entender melhor essa questão quando a gente chegar no Novo Testamento, tá? E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele, Nabucodonosor, né? Servos de Nabucodonosor, e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, né? Quando veio a libertação do cativeiro, né? Quando Pérsia ela veio e venceu Babilônia e a Pérsia, então deu liberdade. Deus usou a Pérsia para dar a libertação, né, para o povo israelita, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram, né? Então você vê que 70 anos foram a escravidão do povo israelita no cativeiro babilônico. Amém? Então você vê que aqui a casa de Deus foi destruída, a casa do primeiro, a casa material que foi levantada em nome de Deus, né? Mas que nunca foi casa de Deus, né? Por mais que se fizesse os trabalhos sacerdotais da primeira aliança, que era uma lei transitória,
que era uma aliança transitória, que era uma aliança transitória até a vinda do Salvador, né, do Filho de Deus. Então, ela foi usada, né, para os trabalhos sacerdotais, né, de expiação, etc. Mas nunca foi da vontade de Deus e não é a casa de Deus, né, e nós vamos entender isso. Então, meus irmãos, agora a gente vai ler 2 versos aqui de Isaías 66, né? E creio que muitos irmãos já conhecem esse texto. E Deus, o Espírito Santo, né, usando o profeta Isaías, vai dizer para nós o seguinte. Isaías 66. Assim diz o Senhor, : o céu é o meu trono, e a terra é o chão dos meus pés. Que casa edificaríeis vós? Deus perguntando. O céu é o meu trono, a terra é o chão dos meus pés. Que casa vocês conseguiriam construir para mim? Pergunta de Deus. E que lugar seria o meu descanso? A pergunta de Deus. Aí vai dizer no verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, : para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, Deus está preocupado com construir um templo? Não. Deus está preocupado em aqueles que têm condição. Suprir a necessidade das pessoas, dos irmãos necessitados. Né? Você viu a pergunta de Deus aqui em Isaías 66? Forte, né? Nós vamos entrar aqui, já vamos começar a ler algumas coisas, vamos ler ainda algumas coisas da lei dos profetas, mas vamos também misturar agora aqui com a nova aliança, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, né? No versos 5 e 6. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ordenado de formosas pedras e dádivas, isso aqui, esse templo já é o templo reconstruído do templo, quando eles retornaram do cativeiro, né? E aí, comandados por Esdras e Neemias, né? E, enfim, mais outros homens que foram encarregados daquele contexto, foi reconstruído o templo, né? Porém, Jesus depois vai dizer que esse templo vai ser destruído novamente, a casa de Deus, né? E aí Jesus vai dizer o seguinte: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ordenado de formosas pedras e dádivas, disse, : quanto a essas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E isso não aconteceu no ano 70? Aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, o templo ele foi destruído. Jesus ele profetizou essa queda do templo, a destruição do templo, né? Mais uma vez mostrando que a casa de Deus, primeiro que Deus, o Altíssimo, ninguém conseguiria vencer qualquer mandamento, qualquer autoridade do Senhor, né? Então, se Deus tem uma casa, quem vai conseguir derrubar essa casa? Ninguém, né? Porém, o templo físico ele foi destruído 2 vezes, né? E só que o verdadeiro templo de Deus, aliás, a verdadeira casa de Deus, vamos dizer assim, porque o templo é cada um de nós que nos convertemos e vivemos o evangelho, cada um de nós é um templo. Mas a casa de Deus é formada por várias pessoas. Nós vamos entender isso. A casa de Deus ela não vai ser destruída. Nunca vai ser destruída. Pode-se destruir um templo, 2 templos, 3 templos, 4 templos, que são pessoas. Só que esses templos vão ressuscitar, né? Agora, a casa de Deus, ela não vai ser destruída, né? Porque a casa de Deus é a casa de Deus, nós vamos entender. Então você vê que Jesus ele profetizou aqui em Lucas 21 sobre a segunda queda, a segunda destruição do templo. O templo construído lá por Salomão, reconstruído por Esdras e Neemias. Amém? Então, irmãos,
Eu agradeço os irmãos que ficaram até aqui. Eu vou fazer esse vídeo com 2 partes, tá? Se você viu o vídeo até esse momento, muito obrigado. Nós vamos continuar aqui com o estudo. E essa é a primeira parte do vídeo, tá? A segunda parte nós vamos continuar e vamos até o final desse estudo para completar o entendimento sobre esse assunto. E eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa seu like para essa mensagem aí para o YouTube recomendar para mais e mais pessoas. Amém? E não deixe de acompanhar a segunda parte, tá? Vai ser lançada a segunda parte e aí você também continua ali na segunda parte. Amém?